Hoje teremos uma aula de língua portuguesa do 7º ano, certo? Hoje a gente vai aprender verbos regulares e auxiliares, certo? Você saber diferenciá-los. O meu nome é professor Gilmar. Primeiro, o que é um verbo? Nas aulas anteriores, nós aprendemos algumas classes gramaticais, como interjeição, projeção, preposição, conjunção, certo? Os advérbios. O verbo, ele também é uma classe gramatical. Então, a gente está estudando o verbo pelo olhar da morfologia e não pela sintaxe. Muitas vezes o aluno confunde verbo transitivo com verbo regular. Então, cuidado, eu estou pedindo morfologicamente ou sintaticamente. Se eu pedir morfologicamente, eu quero verbos auxiliares, regulares, irregulares, anômalos, certo? Hoje a gente vai estudar o verbo pela morfologia, certo? Então, o verbo é uma classe de palavras, a gente sabe que existe 10 classes de palavras, que exprime ação, certo? Então, toda vez que você usa um verbo em uma oração, é para exprimir uma ação. Estado, mudança de estado, fenômenos da natureza, chover, relampejar, certo? Trovejar, e possuir inúmeras flexões, certo? Mas a gente pode dividir em número, gênero e grau, que são as flexões. De modo, imperativo, certo? Indicativo, subjuntivo, que a sua conjugação é feita mediante as variações de pessoa, número, tempo, modo, voz. Essa voz está ativa, passiva, a gente vai ver, e aspectos, certo? A estrutura do verbo. O verbo é formado por 3 elementos básicos. O primeiro elemento é um radical. O que seria o radical? A mesma coisa quando a gente estuda lá a formação de palavras, O verbo também é uma palavra, então ele tem uma formação de palavra. O radical é a base, Nele está expresso o significado do verbo. Então, por exemplo, dissertar, vem de disserte, Esclarecer, vem de esclarece, contribuir, contribui, certo? Então, eu estou usando esses radicais. Vogal temática. A vogal temática se une a um radical para receber as desinências. A gente também já vai ver o que é desinência. E assim conjugar os verbos. O resultado dessa união chama-se tema. Então, quando você pega o radical e junta com a vogal temática, forma-se o que a gente chama de tema. Por exemplo, mas esclarece. Então, você tem um radical e a vogal temática. Quando você junta, você forma o tema. Assim, tema é igual a radical mais vogal temática. Então, esclarece, contribui, certo? Em língua portuguesa, nós só temos 3 conjugações, que são as conjugações terminadas em AR, ER, e aí a gente coloca também o OR como segunda. Por quê? Porque verbos terminados em OR, como o verbo por, certo? Basicamente só tem ele e algumas variações vêm do por, Compor, decompor, propor, certo? Então, vinha da forma latina, poer, certo? Conjugação da terceira terminada em IR. Então, as conjugações são terminadas em AR, ER, OR e IR. Ok? As desinências agora, As desinências são os elementos que, junto com o radical, promovem as conjugações. Elas podem ser modo temporais, aí eu só trabalho com o modo e o tempo. Se é indicativo, presente, Presente do indicativo. Então, isso são as desinências modos temporais. Desinências números pessoais, certo? Se está no singular, se é a primeira, segunda ou terceira, certo? Se está no singular, primeira pessoa do singular, primeira pessoa do plural. Presente do indicativo. Então, quando eu digo presente do indicativo, eu estou dizendo modo temporal. Quando eu digo segunda pessoa do plural, eu estou dizendo número pessoal. Ok? Dissertávamos. Então, aí você tem vá, desinência de tempo pretérito de modo indicativo. Mus, desinência de primeira pessoa do plural. Então, é assim que a gente divide, ok? Primeiro a gente divide o modo e o tempo, depois o número e a pessoa, certo?
Então, modo é indicativo, subjuntivo, imperativo, temporais, presente, passado e futuro. Número, singular e plural. Pessoas, primeira, segunda e terceira. Em língua portuguesa ou em qualquer outra língua, só existe 3 pessoas do discurso: o que fala, o que ouve e aquele a quem se fala. Flexões, certo? Para conjugarmos os verbos, temos de ter em conta as flexões. Então, pessoas. Quais são as pessoas do discurso? Então, eu tenho a primeira, a segunda e a terceira. O número, singular e plural. Então, por exemplo, eu é a primeira pessoa, só que é a primeira pessoa do singular. Nós é a primeira pessoa, só que é a primeira pessoa do plural. Os tempos, só há 3 tempos verbais: presente, pretérito e futuro. Certo? Os modos, indicativo, subjuntivo e imperativo, cada um com sua classificação, certo? E as vozes, é aquele que pratica a ação, então é uma voz ativa. É aquele que sofre uma ação, é uma voz passiva. E aquele que pratica a ação e sofre a mesma ação, é uma voz reflexiva. Há um detalhe na língua portuguesa, principalmente aqui no Brasil, que existe uma voz também chamada voz ergativa. É aquela voz que parece ativa, mas ela funciona como passiva. Por exemplo, o pneu furou. O pneu não fura. Parece que a frase ela tem uma voz ativa. O pneu furou. Parece que o pneu praticou a ação de furar. Só que a gente sabe que não foi ele que furou. Ele foi furado. Certo? Eu cortei o cabelo. Você não cortou o cabelo. Você teve o cabelo cortado. Certo? O preço da batata subiu. O preço da batata foi aumentado, foi subido. Certo? Então a gente tem essas vozes aqui no português brasileiro. Certo? Mas isso é uma questão para outras aulas, outras séries. E formas nominais. Você tem o infinitivo, amar, particípio, amado e gerúndio, amando. Certo? Então veja como eles terminam. A R, né? Ado e ando. Mesma coisa vender. Vendido, vendendo. Certo? Vamos lá, vamos continuar. Classificação e flexão. Então, quais são os tipos de verbo? Qual é a classificação dentro do olhar da morfologia e não da sintaxe? Os verbos em língua portuguesa são classificados em regulares, é aqueles que não mudam o radical. Irregulares, que há uma mudança no radical. Por exemplo, o verbo fazer, eu faço. Veja que fazer, o radical é V-A-Z. Só que você diz V-A-C cedilha. Então é um verbo irregular. E aí nós também temos os anômalos, que é um verbo irregular também. Só que ele é o exagero do irregular. Por exemplo, o verbo ser. Eu sou, tu és, ele é, tá vendo? Então há uma mudança muito grande. Defectivos quando são verbos que eles não são conjugados em determinadas pessoas. Por exemplo, o verbo puir. Puir é desgastar. Eu puio. Né? Abdicar, né? Eu abdico. Certo? Aí tudo bem. Mas o verbo é eu puio, não existe essas formas verbais. E os abundantes, que geralmente é aquela questão de verbos no particípio. Né? Aceso, acendido, imprimir, imprimido. Então são verbos abundantes. A classificação está condicionada à flexão verbal e não ao significado. Eu estou trabalhando com morfologia, não com sintaxe. Verbo é a classe de palavras que tem o maior número de flexões da língua portuguesa. Certo? As flexões verbais ocorrem em número, pessoas, modos, tempos e vozes. Isso a gente já viu no slide anterior. Pode indicar o quê? Uma ação. Pode indicar um caráter de estado, ser, ficar. Fica aí. Fenômeno da natureza, anoiteceu, choveu, ocorrência. Sucedeu isso. Aconteceu isso. Desejo, ele aspira, ele almeja e outros processos. Os verbos são divididos em 3 grupos de flexões, as chamadas conjugações. Então são verbos terminados em AR, ER, OR e IR. Verbos regulares. Agora vamos ver o que são verbos regulares, né? A gente já viu o apanhado dos verbos, o que é um verbo, né? Dentro da classe gramatical, dentro da morfologia.
E agora vamos ver o que é um verbo regular. Verbo regular são todos os verbos que, ao serem conjugados, certo? Eu conjugo o verbo. Eu amo, tu amas, ele ama, nós amamos, certo? Não sofre alteração em seu radical. Então, radical é a parte que não muda. Se lembra lá de formação de palavras. Exemplo, o verbo falar. Pode ser conjugado em qualquer tempo e pessoa sem que seu radical se modifique. Eu falei, se falassem, falariam. Ele não muda esse FAL. Quando conjugamos os verbos amar, vender, partir, tá vendo? Eles também não mudam, então são verbos regulares, certo? Assim, ao substituirmos o radical, temos as terminações de pessoa, número, tempo, modo, válidas para a maioria dos verbos. Então, verbos regulares é aquele que não altera o seu radical, certo? Agora, verbos auxiliares. Professor, não era melhor ir direto para o irregular? Não. Eu quero que você aprenda o regular para depois a gente retomar o irregular. Então, os verbos auxiliares são aqueles que auxiliam na conjugação de outros verbos. E por isso recebem esse nome. Então, ele auxilia outro verbo, ele acompanha o outro verbo. Certo? Então, vamos lá. Eles se unem ao verbo principal na formação dos tempos compostos. Principalmente no Brasil, a gente usa muito tempo composto. Né? Por exemplo, eu fui à escola, mas o professor não tinha chegado. Certo? Gramaticalmente, ele não chegara. Certo? Mas o brasileiro não gosta muito de pretéritos mais que é perfeito. Então, ele tinha chegado, tinha partido, partira, amara, tinha amado. Certo? Então, a gente tem um hábito de falar mais em tempos compostos. Os principais verbos auxiliares de português são o ser, é o mais clássico, né? O estar, eu estou indo, o ter e o haver. Geralmente o verbo principal surge no particípio. Por exemplo, João é reconhecido. Olha o verbo aí ser sendo usado como um bom funcionário. Marina está esperando, certo? Observe que esperando eu usei um gerúndio. Luiz Felipe havia passado, do verbo passar. Brida teria falado, certo? Então, esses verbos eles estão auxiliando outros verbos. Então, o verbo auxiliar é aquele que acompanha o verbo principal. Uma pequena atividade aí, vamos ver como é que vocês estão com as atividades. Então, por exemplo, que tipo de verbo são aqueles que obedecem a um paradigma referente a uma dada conjugação sem que haja mudança do radical? Então, qual é o verbo que não pode mudar o radical? É um verbo regular. Então, aí a alternativa A. São aqueles que apresentam alteração no radical ou não aceitam alguma das determinações do seu paradigma correspondente. Certo? Se ele muda o radical, se eu vi que regular ele não muda e esse aí quer que mude, então ele é irregular. Alternativa B. São aqueles que não apresentam uma conjugação completa. Tal ocorrência se deve à eufonia, ato de produzir um bom som. A homofonia, efeito de produzir um som igual, né? Então, eu puio, né? De puir. Então, aí são os verbos defectivos. São aqueles que, durante a conjugação, apresentam profundas alterações no radical. Ele é um verbo irregular, só que ele apresenta uma forma muito grosseira. Por exemplo, verbos irregulares, verbo fazer, né? Eu faço. Certo? Então, é um verbo irregular. Agora, o verbo ser, ou o verbo ir, eu fui. Certo? Então, aí são verbos anômalos, quando há essa mudança bem drástica. E verbos abundantes são constituídos por mais de uma forma, geralmente demarcada pelo particípio regular e pelo particípio irregular. Certo? Então, eu espero que vocês tenham apreciado essa aula sobre verbos. Ok? Vai auxiliar muito vocês no próximo ano, quando você estiver no 8º ano. Bem, deixo uma atividade do livro da gramática, né, para você exercitar esses verbos auxiliares, certo? Da página 192 a 195. Eu espero vocês no plantão de dúvida. Até já!